Olá, professor. Me chamo Robson Marques, sou da turma de Mecânica dos Fluidos e aqui dou início ao meu projeto, que é o Sistema de Bombeamento Hidráulico Residencial. Primeiramente, a gente vai fazer uma análise de um sistema de rede hidráulica que vai ser composto por uma bomba, um motobomba, no caso o nome é CAN W10, cuja potência é 1 CV, e o outro componente principal é a caixa d'água da Forte Leve, com capacidade de 2.000 litros. E o objetivo do relatório é literalmente analisar o sistema a partir de propriedades obtidas e estudos obtidos com mecânica dos fluidos. Aqui vemos imagens retiradas de catálogo, de sites do fabricante, dos dois principais componentes. À sua esquerda, o motor e à direita, a caixa d'água. No caso do motor, a gente vê algumas características principais, nominais no caso, e da caixa d'água a gente vê o desenho técnico e seus principais dimensionamentos. Logo em seguida, a gente parte para um ilustrativo da minha residência, de como é. Primeiramente, tem um compressor retirando água do poço profundo para uma cisterna, um reservatório. E do reservatório tem um motor, que aí sim é o principal acionamento da água para distribuição dela, saindo do reservatório, no caso cisterna, para a caixa. E da caixa é distribuição por tubulações e vai para a minha residência. Primeiramente, a gente vai abordar um geral. Caso dado o sistema, a gente tem uma demanda, aqui no caso tem 4 pessoas, de 800 litros ao total, ou seja, 200 litros por pessoa, de média. A capacidade da caixa, 2.000 litros, tempo de preenchimento 1 hora e 25 minutos. Diâmetro da tubulação, 32 milímetros para a entrada. Diâmetro interno da tubulação, 27 milímetros. Diâmetro da franja, 75 milímetros. Comprimento da tubulação ao total, 77 metros. Quantidade de cotovelos, logo ao lado. Também temos redução, luva, válvulas, T's e range geral, com suas respectivas quantidades ao lado. E outra tabelinha para motobomba, cujos alguns dados principais são isso. Altura manométrica, 30 MCA, vazão 1.6 m3 por hora, potência de 1 CV. Agora a gente parte para algumas análises a partir da mecânica dos fluidos de fato. Primeiramente, a gente vai abordar algumas propriedades do fluido. As principais encontradas no meu sistema são pressão, velocidade, viscosidade, densidade e temperatura. Aí vem para a parte como elas interferem no sistema. A pressão aplicar uma força sobre uma área, isso é pressão, e ela é responsável pelo transporte do fluido ao longo do sistema. Ela afeta o dimensionamento da tubulação ao longo do sistema. Velocidade. A velocidade determina, de fato, a velocidade do fluxo e a vazão. Pode ser consequência também da pressão. Viscosidade. Ela é responsável por resistir ao escoamento do fluido e ela causa perda de pressão nas tubulações. A densidade representa a quantidade de massa de um fluido por um certo volume. Ela não muda ao longo das tubulações, pois os líquidos são incompressíveis. E ela também afeta o dimensionamento da bomba. Temperatura é o grau de agitação das moléculas de um fluido, pode afetar negativamente o sistema se estiver muito alto ou baixo. Agora a gente parte para a parte de dimensionamento da boia e análise do sistema. Primeiro cálculo, diferença de pressões estáticas que a gente viu em termodinâmico, o teorema de Stevin, com ΔP vezes a densidade, no caso do líquido, né, do fluido, aceleração da gravidade vezes a diferença de altura. O resultado obtido foi 245,25 kPa e vai ser muito importante lá na frente a gente usar uma equação a partir de cálculo obtido aqui, mas eu vou explicar mais na frente, pode ficar tranquilo. Dimensionamento da boia, a gente parte dessa parte com o somatório dos momentos. A equação é essa ao lado, com todos os descritivos pontos logo abaixo, que é o Fx, o que é o peso, o que é o e cada etapa de cálculo a gente vai retornando a equação principal e para obter um valor que a gente vai achar com a relação de volume
E dessa relação de volume, a gente transforma para um volume da, da boia e vai retornar em raio. A gente acha o raio da boia e a partir do raio a gente acha o diâmetro da boia para o nosso sistema. Aqui eu já dei o valor do raio, que foi 0,065, ou seja, meu diâmetro é aproximadamente, vamos arredondar assim para 13 centímetros da boia. Mas todos os cálculos a gente faz com... Primeiramente a gente usa a área da seção, com o tubo, né? A gente faz aquele PR ao quadrado, que a gente aprende desde o início. Depois a gente vai fazendo o cálculo PX com a comprimento da tubulação menos a diferença de pressão estática, como eu falei que a gente ia usar. O PX, no caso, deu 48,9, arredondado, kPas. O F de X, que é esse PX vezes a área, dá 28 newtons, aproximadamente. Aí a gente vai começar a usar a relação do volume com a boia. No caso, a gente tem 98,1, o P da boia. A gente usa o empuxo, considerando ele que a boia esteja 50% submersa, para meio de cálculo. Depois a gente vem para análise de características ideais da bomba. Primeiro a gente vai fazer uma análise da forma principal, que é essa aqui acima, forma completa. Só que a gente, além de analisar de forma completa, a gente vai fazer umas simplificações para facilitar os cálculos. A gente vai anular alguns pontos da forma, um por ser sistema em regime permanente, outro por um motor possui pás infinitas e trabalha com fluido ideal, e vai tornar zero porque o motor é simétrico. No caso, essa vai ser a equação simplificada, que a gente vai utilizar mais na frente, com torque de eixo. Alguns outros pontos substituindo as relações de equação para a gente encontrar a altura manométrica que a gente vai usar no gráfico mais um pouco na frente. A gente vai obtendo algumas relações, vai simplificando alguns pontos, até sair nessa fórmula aqui, para encontrar a altura manométrica relacionado com a vazão do seu sistema. Só que primeiro, antes de encontrar a nossa, a gente olha para a curva do fabricante, para a gente ter um norte de como vai ser o nosso gráfico, de como vai ser, que ele tem que sair no parecido com a curva do fabricante. A curva do fabricante, no caso é o 2, que é essa azul, tá aqui, ó, demonstrada. Aqui são os gráficos em alguns pontos, altura do MCA por vazão, que esse é o principal que a gente vai olhar e o que a gente obtém. Aí temos mais outros, rendimento da bomba e tudo mais, a gente calcula com algumas relações. Aqui, nosso cálculo de altura por vazão, ele deu assim porque a gente vai substituir alguns valores. No caso, a gente utiliza na forma anterior, como já foi mostrada, a espessura do rotor, que é o B2, o raio do rotor, que é o Rzinho, G, aceleração da gravidade, e o beta, que é o ângulo de relação que a gente obtém no triângulo da velocidade. A gente vai fazendo toda a análise a partir dele, a partir de ensinamentos de aula, de artigos, de livros do Frank White, a gente obtém uma relação que usa na fórmula. A gente vai usar uma cotangente desse ângulo beta para calcular, diretamente relacionado com a vazão. A gente faz essa altura por vazão, que a gente resultado nesse gráfico logo à sua frente. Essa mais abaixo é a do fabricante e a acima dela é a que eu obtenho. Por que desses valores serem distintos, né? Primeiro, o fabricante considera tudo e a gente faz muitos arredondamentos, não calcula algumas perdas de eficiência, o que torna essa diferença. Mas, obviamente, a do fabricante é a ser considerada. E isso é tudo. Sou grato pela atenção. Muito obrigado.